Eu era caminhoneiro, tenho mais de 40 anos de profissão, mandando nessas estradas. Já vi muita coisa e também já escutei muitas histórias. Suas aparições de pessoas mortas na estrada, gritos que vêm do nada, ou vídeos de casas assombradas na beira da pista. Mulheres que aparecem, que disputaram em estradas totalmente desertos. É tanta história que dava para fazer um livro nesses meus mais de 40 anos. Só que tem uma em particular que me dá arrepios até hoje, e foi justamente por causa do que aconteceu nessa noite que eu resolvi me aposentar de vez. Na verdade, eu já era aposentado na época, só que continuei trabalhando para ganhar um troco a mais. Tinha acabado de fazer uma viagem e estava muito cansado. Já estava indo para casa quando meu patrão me recuperou. Eu não queria uma carga para deixar em Minas Gerais e falei que pegava, mas tinha que passar em casa rapidinho antes. Então corri em casa, peguei umas roupas e pedi para a família. E falei que depois dessa viagem iria passar uns dias em casa. Depois de algumas horas, já estava na estrada para Minas Gerais. Ainda estava exausto da última viagem, só que precisava encontrar um lugar para passar a noite. Estava quase anoitecendo quando avistei um velho posto de gasolina. Resolvi passar a noite lá. Estacionei o caminhão ao lado de mais dois que estavam lá também para passar a noite. O posto ficava bem afastado da cidade mais próxima e tinha apenas uma casa um pouco longe de estar aqui, e atrás tinha uma mata bem densa. Os outros dois caminhoneiros estavam cozinhando em um pequeno fogão improvisado ao lado do posto e juntei a eles. Ficamos conversando até às 9 horas, quando chegou um vigia que passava a noite no posto. O vigia noturno não tinha arma e veio falar conosco. Eu costumava dormir em uma pequena rede embaixo do caminhão. Não gostava de dormir na cabine e me sentia sufocado. Os outros dois também dormiam como eu. Quando o vigia viu aquilo, falou: "Olha, se fosse vocês, dormiria na cabine. Esse lugar pode ser perigoso à noite." Perguntei se tinha bandidos ou algo do tipo, e ele contou uma história. Eu estava ali dentro de uma sala quando escutei uns cachorros latindo, e eles não paravam. Quando abri a porta para ver o que era, um animal que parecia um cachorro enorme, e não era um tipo de cachorro, era bem maior. Quando ele falou isso, começamos a rir e eu falei que ele não precisava se preocupar, que já estávamos acostumados a escutar essas histórias. Ele falou: "Tudo certo então. Eu fumo uns cigarros por dia e está na minha vida." Eu fui dormir embaixo do caminhão ao lado de outro caminhoneiro que também fez o mesmo, e o outro conseguiu dormir dentro da cabine. O vigia ficava dentro de uma pequena sala com abertura para ver o que se passava durante a noite. Já era de madrugada quando todos nós fomos dormir. Eu estava quase dormindo quando, de longe, ouvi uns sons de cachorros latindo. Só que nem liguei, me virei e voltei a dormir. Só que o som dos latidos estava ficando mais alto. Eu continuei de olhos fechados, só escutando, e de repente comecei a escutar os barulhos de estalar de dedos. Começava e parava, depois novamente a mesma coisa. Tirei o lençol que estava cobrindo o rosto e olhei para o lado. Vi o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão. Ele fazia gestos como se estivesse chamando alguém e eu falei: "O que foi?" Ele fez sinal para eu não fazer barulho e apontou para o caminhão. Depois de um tempo eu saí devagar da rede, me abaixei e só então vi os pés estranhos que pareciam quebrados. Seja lá o que fosse, andava apoiado mais com a parte da frente dos pés. Dava para escutar a respiração daquela coisa a uns 15 metros de onde estávamos. O outro caminhoneiro começou a se mover bem devagar e sem desviar o olhar daquela coisa. Então ele falou: "Vamos para a cabine. A gente sobe no caminhão para ver o que é isso." Eu falei que era melhor não, pois o barulho na hora de abrir a porta poderia alertar a criatura. Falei para irmos para cima do caminhão e ficarmos na carroceria deitados, que seria mais seguro, e assim fizemos. Começamos a subir devagar no caminhão e ficamos deitados olhando na direção onde aquele estranho ser estava. Ficamos lá olhando por meia hora, quando o animal começou a andar para longe. Só deu para ver que era um enorme cachorro, mas bem maior. Ele andava como o caminhoneiro que estava comigo falou: "Você está vendo o que estou vendo?" Eu respondi que sim, mas era impossível, porque se fosse, nós estaríamos vendo um lobisomem. Aquela coisa ficou ali andando de um lado para o outro por meia hora. Quando vimos a luz dos faróis do caminhão dele, que estava na cabine, acende, iluminando a área. E na mesma hora, ele saiu dali e foi embora pela mata que ficava atrás do posto.
Só escutamos quando o outro caminhoneiro falou: "Que diabos é aquilo?" Decidimos descer do caminhão e pedir para ele voltar com a cabeça. Eu corri para a sala onde estava o vigia, mas a porta estava entreaberta. No final, corri e me tranquei na cabine do caminhão. Ficamos os três dentro dela, cada um assustado com o que o outro falava, e ficamos até o amanhecer. Quando já era dia, fomos atrás do vigia, mas no final não o encontramos. Demoramos um pouco para ver se ele estava escondido. Ficamos nos perguntando se algo havia acontecido com ele, se ele tinha sido atacado. Resolvemos seguir viagem. Fui o último a sair da cidade, ainda muito assustado. Quando olhei pelo retrovisor, vi algo saindo da mata atrás do posto. Me arrepiei. Em seguida, olhei para o caminhão e, embora tivesse vontade de voltar e perguntar onde ele estava na noite anterior, quando aquela coisa apareceu, tive medo da resposta que ele poderia dar. Não sei, posso estar enganado, mas tenho quase certeza que aquele monstro que vimos na estrada foi o vigia. Me sinto envergonhado em falar sobre isso, mas foi o que aconteceu. Bem, esse foi o vídeo. Até o próximo.